prazer conduzir esse painel, que com certeza eu acho que vai ser o painel mais especial da minha vida. E eu não vou fazer esse painel sozinha, eu tenho pessoas muito especiais que vão me acompanhar. E eu gostaria de convidar a esposa do Tiago, mãe do Judá e do Davi, a nossa Blue Diamond, Silvana Ferraz. A nossa nutricionista, esposa do Mauro, mãe do Maurício e da Anvisa, e nossa Diamond, Cláudia Marcelino. E também Diamond, Josi Andriola. E também vai nos acompanhar nesse painel a doutora em imunologia e pesquisadora de óleos essenciais, a doutora Gabriela Pissoni. Finalmente chegou. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Acho que esse é um momento muito especial para todas nós. E antes da gente começar esse bate-papo, eu vou convidar vocês para, junto conosco, assistir um vídeo que vai dar o tema da nossa conversa, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Tudo que a gente já aprendeu foi porque viu alguém fazendo. É o exemplo que nos permite observar aqueles que nos cercam e transformar cada relação em espelho e aprendizado. Quando nos permitimos enxergar cada experiência com empatia e sensibilidade, nós abrimos espaço para o outro, para o novo, para a mudança. Só assim podemos transformar a sociedade em um lugar plural e mais confortável para todos. Uma gota, uma pessoa e uma comunidade por vez. Este é um convite para conhecer um novo mundo. Do tipo que a gente só vê quando decide enxergar o reflexo que a vida faz no olhar do outro. Porque quando falamos de diferentes vivências e realidades, a informação e o diálogo são sempre os melhores caminhos. É preciso conhecer para acolher. E assim florescer o melhor em nós. Então, vamos descobrir juntos uma forma diferente de ver o mundo? É isso. É uma forma diferente de ver o mundo, é por isso que a gente está aqui. Para contar um pouco das nossas histórias pessoais, das nossas histórias com a do Terra e dessa comunidade a qual nós pertencemos
E por isso nós estamos aqui hoje, para contar um pouquinho para vocês como é fazer parte dela, né? E para iniciar, né, antes de contar um pouquinho das histórias das nossas convidadas, que é isso que eu gostaria que vocês soubessem, o que nos une aqui é uma causa, não é uma causa própria, mas uma grande causa. Nós somos mães especiais, mães de autistas. E a doTERRA é uma empresa que nos acolheu e nos acolhe todos os dias. Então nós estamos aqui para contar para vocês um pouco para vocês das nossas experiências. Eu não quero chorar, mas é muito difícil falar de um filho sem chorar, não é, Silvana? Mas conta um pouquinho pra gente da sua história com a doTERRA. Boa tarde, meu nome é Silvana, sou mãe do Judá, ele é autista, tem 12 anos. O Davi, que não tem autismo, mas é uma criança com TDAH, hiperativo e uma criança incrível. A gente conheceu a doTERRA, na verdade meu marido conheceu a doTERRA através de um grupo de WhatsApp, já contei isso para vocês várias vezes. E era algo que a gente já estava procurando, porque a gente já fazia inúmeros tratamentos com o Judá e o óleo essencial veio com... Ai, que lindo! As fotos, gente, que lindo! Ai, meu Deus do céu! Eu falei pra Silvia, a gente vai começar o painel já chorando. Quando eu conheci a doTERRA, com 3 meses de cadastrada, eu fui para os Estados Unidos. Eu estava conversando com a menina ali, né? Josi. Eu falando Josi, eu cheguei nos Estados Unidos e eu queria muito saber sobre óleo essencial e autismo e não tinha. Gente, vocês são rápidos, na foto que eu tirei ontem. E eu falei assim... Aqui o pessoal trabalha capturando todas. E eu ainda comentei sobre isso. Eu falei, se eles forem espertos, eles pegam a foto que eu tirei. É isso aí. E aí, gente, eu fui para os Estados Unidos, já conheci a doTERRA e quando eu conheci a doTERRA, eu me apaixonei de uma forma incrível, porque a nossa experiência com os óleos essenciais foram muito fortes, principalmente com o Judá. Né? O Judá eu tenho aqui a Cláudia, que era nutricionista do Judá, e ela sabe disso. O Judá ele tem uma agitação motora muito grande, ele não para de andar. E aí, quando a gente começou a usar os óleos, a gente começou a perceber que essa agitação motora estava parando. E um dos primeiros impactos que a gente teve foi um dia que a gente estava assistindo um filme na casa dos nossos amigos, que são nossos cadastradores. O Judá parou para assistir filme, né? O Up, Altas Aventuras. Ele não só parou para assistir, ele ficava rindo com o filme. E a gente falou, meu Deus, funciona, a gente precisa falar sobre isso. E aí foi quando eu soube que ia ter a Convenção Global dos Estados Unidos e eu fui para a convenção, gente, achando que ia ter óleos essenciais e autismo no palco da doTERRA. E falaram sobre tudo, pingaram óleo na boca de cavalo, teve o veterinário falando, todo mundo falando sobre todos os temas e nada sobre autismo. E eu confesso que eu fiquei muito frustrada. E eu falei, gente, não é possível que não se fala, é uma causa tão importante, é um assunto tão importante e não tem. Não tinha. Hoje tem. Hoje tem. E quando eu saí de lá assim, muito impactada, eu vi Deus falando claramente no meu coração, começa, é com você, é a partir de você. E eu voltei de lá com muito brilho no olho, com muita vontade de compartilhar sobre os óleos, de falar sobre os óleos essenciais e autismo. E a gente chegou a lançar e-book falando sobre óleo essencial e autismo, porque muitas pessoas me procuravam para saber sobre óleo essencial e autismo e não dava, era muita gente falando, querendo saber sobre. Porque tem muitas mães, eu não sei quantas mães de crianças especiais tem aqui, mas eu acredito que tem muitas e está todo mundo impactada de ver o símbolo do autismo ali na sala sensorial. Silvia, muito obrigada, eu sei que partiu de você. Minha oração é que Deus te use muito para você abrir muitos caminhos para as mais mães especiais estarem aqui no palco. Gente, quando eu cheguei lá, em outras convenções eu falava, tem que ter essa causa no palco. As pessoas precisam saber como é a nossa vida, como é a nossa realidade. E aí eu vesti essa camisa, eu falei, eu vou com essa camisa hoje. E o povo, eu quero essa camisa. Eu falei, tem 10 anos que eu tenho essa camisa. Eu fiz essa camisa há quase 10 anos atrás para vender, para pagar os tratamentos do meu filho.
gente não tinha dinheiro para pagar os tratamentos do Judá, eu fazia rifa para pagar os tratamentos do Judá, eu não tenho vergonha de falar isso. A Doterra mudou a nossa história, a Doterra mudou a nossa vida totalmente. Hoje eu sou Blue Diamond, membro fundadora do clube de fundadores da Doterra. E se é possível para mim, gente, é possível para vocês. Tem uma diamante aqui comigo da minha rede, Cláudia Marcelino. Então eu estou muito feliz de poder compartilhar, de falar para vocês, mães que usam os olhos, façam negócio, não desistam, coloquem gota na mão das pessoas e espalhem sobre a nossa causa, porque é linda. Muitas pessoas precisam da gente, muitas pessoas precisam que você leve gotas de olhos para transformar inúmeras vidas. E é isso. Eu acabei não falando para vocês, né? O nome do meu filho. Alguns já sabem, né? O Luiz, mais conhecido como Baby Lu. Esse é o Luiz. Meu filho, meu marido Ivan, que eu tenho a honra de tê-lo aqui hoje, assistindo ao nosso painel. É a primeira vez que ele está aqui conosco, eu estou muito feliz com a presença dele. Ele que é o meu apoio todos os dias na criação e nos cuidados com esse menino mais do que especial. E Cláudia, conta um pouquinho pra gente também do seu menino super especial. Bom, meu menino já tem 32 anos, né? Vai fazer 32 anos semana que vem. E ele é um dos autistas mais antigos que eu conheço, né? Conheço muito poucas famílias com filhos mais velhos. A maioria das pessoas com que eu correlaciono, com que eu conheço, tem filhos abaixo de 10 anos de idade. Né, cerca de 70% dessas famílias. E o meu filho, até os 17 anos de idade, ele foi tratado como... eu vejo muitas famílias ainda tratando seus filhos com terapia multidisciplinar e farmacoterapia, né, medicamentos. Aos 17 anos ele estava no fundo do poço. Ele tinha descido ladeira abaixo, né? E eu descobri a nutrição como uma forma de tratamento. Em 2010 eu lancei um livro sobre nutrição, ainda só como mãe. Na época nem pensava em ser nutricionista. Até hoje é o único livro que fala sobre nutrição e autismo no Brasil, 13 anos depois. Ele é minha razão de viver, né? São décadas com esse menino. E aos 45 anos de idade, eu entrei para a faculdade, me formei aos 49. Cliniquei por 4 anos. Silvana e Josi foram minhas pacientes com seus filhos. Nossa história está aqui se cruzando novamente. E no meio da pandemia eu descobri que eu tinha feito mundos e fundos, mas eu não estava feliz dentro do consultório. Vinham pessoas de todo o canto do Brasil se consultar comigo, porque por muito tempo, né, dentro da comunidade de autismo, muitas pessoas me conheciam, então vinham do Brasil inteiro, mas eu não tinha 10% de retenção com a alimentação. As pessoas começavam e paravam. E eu vi que não estava bem, que não era por ali. E nesse tempo eu já conhecia os olhos, eu já usava com o Maurício. Silvana me cadastrou em 2018. Depois de ir no consultório, e eu vi que ele era completamente alérgico da via, eu falei, tira tudo que é de produto químico da sua casa, todos os materiais de limpeza, tudo que você tem, você vai fazer o mais natural possível. E dei um arquivo de limpeza para ela, onde tinham óleos essenciais. E aí ela se cadastrou e tal, e quando foi no dia 24 de dezembro, eu recebi a minha primeira caixinha da Doterra. A primeira sensação que teve quando eu abri foi que era um cheiro completamente familiar e delicioso para mim, completamente diferente daqueles óleos essenciais que eu estava acostumada a usar.
Comecei a usar de forma bem aleatória, até que meu filho teve uma crise enorme e eu desenvolvi um método, uma forma de trabalhar com ele, com os óleos essenciais, que hoje eu chamo de nutrição aromática. E foi assim, mudou a vida dele por completo. E hoje eu tenho aplicado com outras crianças e eu vi que era a forma de eu ajudar que estava se abrindo para mim, né? Então, larguei o consultório, me dediquei por inteiro à doTERRA. E hoje, menos de 2 anos de doTERRA, eu cheguei no Diamond, né? Então, a minha retenção familiar hoje é muito, muito maior nos óleos essenciais. Não sei se vocês podem voltar essa foto. No dia que eu conversei com a Cláudia, ela falou: eu queria mostrar uma foto que mostra o antes e o depois do Maurício, né? Não sei se você consegue colocar na tela, mas é em 2016, né? E essa foto agora em 2023. Você quer falar um pouquinho dessa foto? É outro menino, né? É outra pessoa. Bom, então vamos dar sequência aqui. Josi, conta um pouquinho pra gente de vocês também. Boa tarde, pessoal, tudo bom? É muito emocionante estar aqui hoje. Eu sou enfermeira por formação, 16 anos de enfermagem, e tive uma história, a doTERRA entrou na minha história num momento muito frágil da minha vida. Eu me vi como profissional da saúde, tentando o diagnóstico do meu filho, e esse diagnóstico para mim, eu posso afirmar que ele chegou de forma tardia. O Lavi já estava com seus 4 para 5 anos, né, Cláudia? E aquilo abalou de uma certa forma, né? A gente fica vulnerável, a gente que cuida tanto dos filhos de outras pessoas, quando se trata dos nossos, a gente fica pequenininho. Com certeza não era a primeira criança autista que passava pelas minhas mãos, pelos meus cuidados, mas dessa vez era o meu filho. E naquele momento eu decidi que tudo precisava mudar. Eu era gerente de unidade de saúde da cidade do Rio de Janeiro, trabalhava para a Prefeitura do Rio, né? Fui gerente da Cidade de Deus, fui gerente no Itaiangá, fui gerente. E nesse momento eu decidi que eu precisava dar um passo menor na carreira para que eu pudesse me dedicar a conhecer mais sobre o meu filho e me aprofundar. É uma das frases que eu falo sempre para as mães que me acompanham: seja a especialista do seu filho. Seja aquela que conhece todos os detalhes. Porque às vezes a gente acha que é o outro profissional que vai ser o especialista, que 40 minutos, 1 hora dentro de um consultório é o suficiente para saber tudo do seu filho. Você é a especialista. E nesse momento eu me recolhi e vim para esse lugar de aprendiz novamente, né? E aí fui estudar muito autismo e fui muito bem recebida na comunidade. Na nossa comunidade de mães autistas, eu fui muito bem recebida e acolhida. Eu tenho o prazer de dizer que uma das primeiras mães que me acolheram, quando tudo para mim era muito confuso, hoje subiu nesse palco, uma Silver minha. E isso que a gente está vivendo é transformador. A gente saber que muitas mamães, como eu, param suas atividades profissionais e vêm para o seio de casa, abdicam de sonhos, de anos, né? No meu caso, 3 pós-graduações, 1 mestrado, para voltar para casa e virar novamente aprendiz de um indivíduo só, do meu filho. E quando a doTERRA chegou para mim, chegou nesse momento, eu conheci os óleos essenciais e eu, como profissional, eu sabia o que eu bem queria, o que eu não queria para ele. E o que eu pudesse fazer de mais natural, eu iria fazer como primeira alternativa. Tanto que a Cláudia entrou na minha vida assim. Eu falei, eu preciso de uma nutricionista, eu fui atrás. E então, nesse momento, eu busquei os óleos essenciais. E de lá pra cá, eu comecei a estudar, me dedicar e partilhar. E nisso, fui compartilhando os óleos, de forma muito amadora,
de forma não profissional, não empreendendo com um negócio, com uma estrutura de marketing de rede, mas compartilhando. E aquilo ia chegando porque era tão verdadeiro e tão transformador, todas nós íamos vivendo histórias tão incríveis e nutrindo uma a outra, e aquilo foi crescendo, crescendo. E eu vi a possibilidade da vida física e emocional ser transformada dessas famílias. Mas quando eu conheci o plano de negócio, falei, opa, a gente pode transformar a saúde financeira também. Sim, mas foi, a gente vai falar disso daqui. E foi assim que eu cheguei lá. Josi, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o negócio. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Acho que quando a gente entra nesse universo, né, quando a gente está ali em busca de um diagnóstico, é um momento de muita aflição, né? Até que você tenha o diagnóstico, até que você saiba de fato o que o seu filho tem, é muito devastador, é muito angustiante, de dia, de noite, né? A gente realmente fica ali buscando. Os olhos, eles entram ali como um ingrediente da esperança, né? E foi muito curioso, porque quando eu tive o diagnóstico do meu filho, que na verdade meu filho tem uma síndrome, eu entrei na doTERRA dia 13 de janeiro e eu recebi o diagnóstico do meu filho dia 19 de janeiro. Então foi tudo muito perto, né? Parece que as coisas estão assim, andando muito juntas. E óbvio que tudo isso tem uma explicação mais técnica, e é por isso que a doutora Gabriela está aqui. E eu queria, na verdade, doutora Gabriela, que você explicasse um pouquinho o porquê que isso acontece, né? O porquê que o Judá conseguiu ficar mais atento e assistir, prestar atenção, porquê que o Maurício teve essa mudança, né, desse aspecto, porquê que as crianças elas se beneficiam a partir do momento que passam a usar os óleos essenciais. Bom, boa tarde. Antes até de responder a sua pergunta, eu gostei muito do que você colocou, que dos óleos como um componente de esperança. E eu estava aqui ouvindo as histórias de todas vocês. Eu não sou mãe, mas eu estava aqui refletindo o quanto que nós temos vidas impactadas por determinadas condições. E eu queria colocar que eu também tive minha vida impactada por uma condição de saúde específica e um tratamento de câncer, e foi justamente nesse momento que os óleos entraram na minha vida como um componente de esperança, e a partir daí de entender o papel que eles conseguiram de fato transformar minha vida, isso se tornou uma grande missão de levar isso adiante. Então, eles são muito mais, né, do que um componente de esperança, porque a gente pode falar aqui tecnicamente de como eles atuam, mas eu acho que a gente nunca deve perder isso de vista e levar esperança para todas as pessoas que precisam disso. Mas agora, respondendo aqui a questão, especificamente em relação ao autismo, mas não só, né, isso de uma forma geral, os olhos, a gente sabe que acabam tendo funções físicas, né, a gente consegue relacionar com seus componentes específicos, entender como isso acontece. Tem uma questão muito importante emocional, e a gente sabe que nós temos receptores olfativos espalhados pelas células do nosso corpo. Então, por mais que a gente conheça muito do que acontece, os mecanismos fisiológicos que acontecem quando a gente usa óleos essenciais, ainda existem caminhos pouco explorados, mas que a gente consegue perceber os efeitos na prática, e muitas vezes a gente não consegue explicar especificamente. Eu quero trazer um ponto aqui que eu considero bastante importante. A gente consegue usar óleos essenciais para questões específicas,
né? Condições, inclusive, que estão associadas ao autismo, e isso os óleos essenciais fazem de uma forma efetiva, realmente impressionante. Eu acho brilhante observar tudo isso, mas tem algo que eu sempre trago em todas as condições, não só aqui dentro do espectro autista, que é a gente trabalhar além dos sintomas, porque a gente vai ter resultados ainda mais efetivos quando a gente busca compreender as causas daquelas condições. Então vamos imaginar uma ansiedade, alguma questão cognitiva, e a gente consegue utilizar óleos essenciais com esse olhar, e eles fazem isso de forma incrível, são ferramentas que agem nas causas. Então aqui, além da gente poder pensar especificamente em cada condição que esteja associada ao espectro autista, a gente consegue também, por exemplo, tratar uma inflamação intestinal que leva a uma inflamação do organismo. Isso acaba levando a uma neuroinflamação, e que é algo muito importante dentro do espectro autista. Então a gente vai além de tratar especificamente os sintomas, e quando a gente faz trata os sintomas, mas também trata o que está levando a todas essas condições, os resultados são ainda melhores. Então eu sempre deixo esse convite aí para as pessoas da gente ampliar o nosso olhar. E outra coisa, que com óleos essenciais a gente tem condições de trabalhar as necessidades individuais. E isso é muito importante, né? Porque a gente pode pegar condições, né? Eu falo as doenças e as outras questões, né? Por exemplo, o espectro autista, eu falo, são rótulos. Sim. Mas cada indivíduo vai ter uma questão fisiopatológica individual. E a gente consegue ter esse olhar com os óleos essenciais, trabalhar as necessidades específicas. É uma questão que eu vejo muito assim, eu vejo a pessoa que está ali e as suas necessidades individuais. Então isso é realmente incrível. Até porque cada pessoa, independente de ser neurodivergente ou não, ela reage de diferentes maneiras, né, com os óleos. Às vezes o lavanda não funciona para mim tanto quanto funciona para a Silvana, né, ou vice-versa, enfim, mas cada pessoa vai... Tanto que a gente fala, o meu óleo preferido nem sempre é o mesmo, né, porque as pessoas são diferentes. E ao longo da construção, né, desse painel, a gente trocou algumas ideias, a gente falou sobre muitas coisas. E um assunto que veio numa das reuniões que nós fizemos foi que quando a gente tem uma criança especial, um filho especial, é muito comum a gente colocar toda a responsabilidade de qualquer coisa naquela questão, né? Então, o meu filho está irritado, é porque ele é autista. O meu filho está muito quietinho, porque ele é autista, né? E isso é uma verdade, assim, Cláudia? Me ajuda a entender isso. É tudo na conta do autismo mesmo? O autista não fica doente? Ele é super poderoso? É uma crença assim, muito presente, né? Em décadas aí que eu venho acompanhando as famílias e vejo isso se repetindo até hoje, é que junto com o diagnóstico vem um crachá de filhote de super-homem. Ele não fica mais doente, o médico passa a ser somente um neurologista ou um psiquiatra, tudo é jogado na conta do comportamento. Mas a gente tem que entender que o comportamento desses meninos é a única forma que eles têm de se expressar. Mesmo que eles tenham o poder da comunicação, que eles consigam ser verbal é uma coisa, ser comunicativo é outra. Então, muitas vezes, mesmo sendo verbais, eles não conseguem expressar o que, na verdade, eles estão sentindo, e o comportamento se deteriora a partir daí.
E aí entram várias medicações, conjugações e tal, e chega num período da vida, como no caso do meu filho adulto e ele já adolescente, que estão tomando 10 medicações, 15 medicações, e se isso trouxesse qualidade de vida, beleza. Mas o que a gente vê é uma qualidade de vida cada vez mais deteriorada, as famílias se tornando tão autistas quanto as crianças, não podendo sair, não podendo ter vida social, sem liberdade, sem nada. Então, é muito importante esse olhar integrativo. Entender que o comportamento é a única forma que ele tem de se comunicar e que atrás daquele comportamento podem estar várias causas orgânicas. Nós temos diversas pesquisas correlacionando estereotipias com desbiose intestinal, com bactérias específicas no intestino, comportamentos que sinalizam disfunções gastrointestinais. A Sociedade Americana de Gastroenterologia criou um questionário onde vários tipos de comportamentos comuns e que a gente considera como estereotipia autista são, na verdade, sintomas gastrointestinais. Então, muitas vezes o lavanda, por exemplo, né, as pessoas têm a mentalidade de tratar o sintoma e não chegar na causa. E muitas vezes chegam até a gente pedindo um óleo para isso ou para aquilo. E vai usar, por exemplo, meu filho não está dormindo bem, e aí vai tentar um lavanda e ele vai tomar 20 litros de lavanda, ou vai se banhar, vai entrar numa banheira de lavanda e não vai conseguir dormir, porque o problema dele não está no sono, está no sistema gastrointestinal. Então é importante a gente pensar nesse indivíduo como um todo e tratar, sim, sintomas gastrointestinais, como ele recebe os estímulos do ambiente, as questões de estresse, a detoxificação, que é muito falha, né? E os distúrbios digestivos também, que não digerem bem pela própria sobrecarga do estresse. A gente só consegue digerir bem um alimento e trazer nutrientes para nossas células quando a nossa digestão está ok e nós estamos sem o efeito de estresse. E estresse, essas crianças podem ser denominadas como estresse ambulante, né? Elas têm estresse físico e biológico o tempo inteiro. Sim. Então esse olhar, né, da gente poder amarrar tudo e ver, chegar com os olhos essenciais nessas questões físicas e que também vai tratar causas emocionais, vai tratar energia, né? A gente tem um produto em mãos fantástico que não vai só na causa física, ele vai no físico, no emocional, no espiritual, ele abrange o indivíduo em todas as suas dimensões e isso é que faz a diferença no final das contas, né? Isso que contribui, né, para que aquele indivíduo tenha uma qualidade de vida melhor. Sim. Porque é como você falou, a gente não, as pessoas às vezes atribuem muito o que vai resolver o meu problema. E na verdade é um caminho muito mais longo a ser perseguido até você entender, né, aquela causa ou o que vai ser melhor para aquela criança, como a doutora Gabriela falou, para aquele indivíduo. E a gente tem que pensar também em condições crônicas, né? Condições que estão intrínsecas naquele indivíduo. Sim. Ele é autista, ele não vai deixar de ser autista, mas a gente pode dar uma qualidade de vida muito maior para ele. E muitas vezes você pode vir com uma queixa e ter outras coisas melhoradas além daquela queixa que você teve. Sim, né? você não estava nem procurando aquilo e de repente foi benefícios beneficiado. colaterais dos óleos essenciais. Né? Isso pode acontecer com as famílias também, com os irmãos, né? A gente falou um pouquinho com a Silvana e a Silvana tem um outro filho, que é o Davi. E o Davi também precisa de cuidados, a gente acaba ficando muito mãe de um filho só, eu só tenho um mesmo. A Josi tem 3, né? Silvana tem 2. E como que é, assim, dividir essa atenção e esse benefício da família como um todo?
como é que é equilibrar os pratos, né? Essa pergunta Exatamente. era essa, a gente faz tudo mal feito, entendeu? É um pouquinho de cada mal feito, no final fica tudo bom. Então, assim, no início, eu acho que toda mulher é muito centralizadora, né? Ela quer fazer tudo, ela quer cuidar da casa, ela quer cuidar do marido, quer levar pra terapia, e não querer ceder no pedir ajuda. E só que o corpo somatiza tudo isso, peguei tudo pra mim, eu vou fazer tudo, e não distribuir ali as funções. Graças a Deus eu tenho um marido que é incrível, que eu falo, ele só não deu peito porque não tinha leite, né? Porque ele sempre me ajudou muito, e ele ajuda muito na função de levar pra terapia, de subir, descer, é incrível. Mas dar atenção pro Davi, o Davi a gente que tem mais filhos, a Cláudia também tem uma menina que não é autista, e assim, eles querem a nossa atenção, eles querem um pouco do nosso tempo, e é muito difícil porque o autismo, não existe ex-autista, né? É pra sempre. O filho autista ali é pra sempre, e a gente pensa assim, nossa, minha filha vai sair de casa, mas o especial ele vai ficar. E como que eu, mãe, me cuido de mim, tenho essa responsabilidade de entender que eu preciso de ajuda, que eu preciso de cuidado. E eu somava tudo isso pra mim, né? E eu contei pra vocês a outra vez que eu tava com transtorno de ansiedade generalizada, que é um combo de tudo. E que ali o meu filho mais velho, que tem autismo, precisa da minha atenção, mas o caçula também quer ir pro futebol, ele quer a mãe dele lá. Ele quer ir pro judô, ele quer os pais dele lá. E o outro demanda muito a atenção da terapia de segunda a sexta. E aí graças a Deus a gente tem os olhos, que quando a gente está comentando no corpo a mãe fadigada, porque eu não conheço nenhuma mãe que não seja fadigada. E a mãe de autista, ela tem mais fadiga ainda. Então, assim, ainda bem que a gente tem ali os olhos para poder nos socorrer, entender que a gente precisa ir para uma academia, cuidar do corpo, cuidar da mente, fazer terapia. E aí tem equipe que você também tem que dar atenção. E aí ainda bem que a gente tem um marido para poder compartilhar isso comigo, né, amor? Mas assim, não é fácil, mas é possível. E a gente consegue recorrer com o que a gente tem dentro das nossas caixinhas, nossas gotinhas de óleo. E isso tem sido transformador. E realmente, gente, faz um pouquinho difícil, um pouquinho errado, mas no final dá tudo certo. No final a gente vai. Silvia, aquela coisa do avião, coloque a máscara em você primeiro e depois coloca em quem você quer ajudar. Com mães de autistas não funciona dessa forma. A gente pensa sempre em tratar do nosso filho e a gente esquece de nós mesmos, né? E os óleos essenciais, eles são tão maravilhosos que enquanto a mãe está cuidando do filho, ela também está se tratando. Porque naquilo que ela pega o óleo e passa na criança, esse óleo também está sendo absorvido pela pele dela e ela também está deixando de ter dor, ela também está desinflamando, ela também está cuidando do emocional dela. E aí, quando você vê, depois de um mês, depois de uns meses, ela chega para você e fala, nossa, eu tinha uma dor que nada me curava, nada passava e sumiu, eu não tenho mais. E elas começam a ficar empolgadas com isso e querendo entrar também nesse estilo de vida, né, de usar mais ainda. A Josi, que cuida muito de mães também, eu acho que ela deve ter uma experiência bem parecida, né, com as mães e tal, de ficarem melhores, né? Josi, acho que a Silvana trouxe aqui também essa questão, né, de equilibrar os pratos, de poder, a Cláudia agora disse, ajudar as pessoas. E na doTERRA isso é possível, né? Porque você pode levar os benefícios dos óleos essenciais e fazer um negócio também. Curiosamente, quando nós estávamos buscando pessoas para participar desse painel, uma das premissas que a gente tinha colocado lá no começo era assim, é importante que essas pessoas sejam Diamonds e acima. E aí a gente falou, mas para falar de autismo não dá para colocar essa régua. Mas nós, sem querer, né, temos 3 Diamonds aqui, uma Blue Diamond e 2 Diamonds. Então, Josi, como que é ter a doTERRA como uma empresa que te trouxe, né, uma possibilidade de usar um produto natural para o seu filho, mas também te deu a oportunidade de trabalhar em casa e poder cuidar da sua família mais de perto? Você já começou a falar, por isso que eu te segurei para você contar para a gente agora um pouquinho. É porque o coração transborda de muita gratidão pela doTERRA, pelo que ela fez na minha vida e pelo que ela faz
na vida de tantas famílias. São possibilidades antes nunca pensadas ou sonhadas. São extratos bancários talvez nunca sonhados antes. E a Doterra proporciona isso, quando muitas vezes já tinha sido até frustrado aquele sonho de realizar, né, conquistas pessoais, porque a gente vai deixando os nossos sonhos em segundo, terceiro, e às vezes nem tem mais lugar para esses sonhos pessoais. Porque a mãe atípica, gente, para quem tem essa realidade muito próxima da sua casa, quem está nos ouvindo, sabe o quanto a gente abdica de tudo, do nosso sono, da nossa saúde, do nosso conforto, de tudo isso, nada disso importa. E quando vem a Doterra, quando vem os óleos essenciais para esse cuidado, exatamente o que a Cláudia falou, a gente estimula essa mãe que veio com um olhar exclusivo do cuidado do filho a participar desse autocuidado junto. Então a gente estimula a massagem, porque ambos se beneficiam, a gente estimula o contato físico e esses ganhos são potencializados, porque a gente tem quimicamente a atuação dos óleos atuando de forma linda, anti-inflamatória, atuando no metabolismo, na parte intestinal, neurológica. Mas quando a gente alia isso ao toque humano, a esse estado de presença dessa mãe enquanto está cuidando, enquanto está aplicando, essa potência aumenta. É muito lindo, é transformador. E quando eu descobri que com o negócio eu poderia trazer e resgatar essa mulher novamente, essa individualidade, essa liberdade geográfica, a liberdade financeira, a participação financeira na casa novamente, eu falei, pronto, me encontrei, porque eu amo cuidar de pessoas, né? O enfermeiro por si só, a arte de cuidar está nato nele, está no sangue dele. E eu pude restabelecer isso novamente, agora longe, assim como a Cláudia, do meu registro, podendo continuar exercendo a arte de cuidar, empoderando mulheres a se tornarem donas do seu negócio, sem abdicarem de estarem com seus filhos e cuidando deles com excelência, com primícia e ao mesmo tempo tendo essa conquista profissional. Então, para mim, é a fusão da saúde física, da saúde emocional e da saúde financeira. Então, eu sou muito grata. E tem uma coisa que eu faço, se não faço todo dia, porque eu não vou mentir, que às vezes não, passa, mas pelo menos toda semana eu olho para o meu filho e eu falo, nada disso seria possível sem você. Porque tudo começou a partir dele. Tudo é fruto dele. Até dia 25, gente, a primeira pessoa que eu olho é para ele. Porque é transformador, transforma a nossa saúde emocional, nos cura, nos tira às vezes desse vácuo que o autismo suga a mãe, os olhos nos resgatam novamente, nos dão força todos os dias. A gente consegue ver os resultados efetivos no nosso filho, no comportamento, nas emoções, nas questões biológicas, como a doutora colocou, e temos a nossa concretização financeira acontecendo. Então, é muito empoderador. Que legal. E uma coisa que a gente conversou também na construção, desse painel, é dizer assim, que às vezes esse tema pode parecer muito distante, Pode falar assim, mas eu não tenho ninguém, não tenho filho. Mas eu acho que a cada dia, eu acho que o avanço das formas de diagnosticar, elas têm aumentado muito. E é muito curioso porque a gente tem escutado, nossa, mas autismo está na moda, Porque agora só se fala em autismo. E na verdade não é isso, Eu acho que melhoraram as formas de diagnosticar e hoje é possível, Você consegue ter mais acesso a essas coisas. E existe até uma pesquisa recente que foi feita nos Estados Unidos, é uma pesquisa, ela não reflete a realidade aqui no Brasil, mas ela serve como comparativo,
que a cada 36 crianças, uma é diagnosticada com autismo. Então, se você não conhece, talvez é só olhar para o lado que alguma família próxima vai fazer parte dessa comunidade. E o intuito desse painel, eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas falando sobre esse tema. É um tema que, para nós, é diário, é a nossa vida, é como a Silvana falou, né? Não existe ex-autista, né? Isso é para sempre. Então, a gente vai continuar falando sobre esse tema, mas o intuito desse painel foi realmente abrir essa porta, abrir esse tema, para que vocês conheçam mais. É muito importante, a gente só passa a ser parte de algo quando a gente sabe como fazer a diferença naquela comunidade. Eu acho que é isso que essas mulheres fazem todos os dias. Eu acho que isso que as famílias que aqui estão, que representam essa causa, tentam fazer todos os dias. Fazer a diferença na vida dos nossos filhos, na vida de outras crianças, de outras famílias. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Recentemente eu tive uma experiência familiar onde uma pessoa da minha família julgou uma situação do meu filho e aquilo me fez muito mal. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. O meu marido me apoiou naquele momento porque ele também se abateu, mas ele é mais resiliente que eu. E eu entendi que talvez a minha missão não é me chatear, mas é mostrar para as pessoas o tamanho da felicidade que a gente tem. Porque não é tristeza, gente. É uma felicidade imensa. Eu tenho certeza que a casa de vocês não é uma casa triste, é uma casa feliz. É uma bênção, não é uma coisa ruim, nem tampouco um peso. Não é fácil. E a Doterra, ela é um elemento que nos ajuda a ter resiliência e força para dia após dia levantar essa bandeira linda e desculpa que eu estou um pouco emocionada, mas a gente precisa falar sobre isso. E eu queria agradecer, a gente já estourou o nosso tempo. Eu queria agradecer a essas mães agradecer a todas as famílias autistas que existem na Doterra, agradecer ao meu marido que está aqui, aos maridos dessas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje, e dizer que é só um pouquinho da nossa história. E cada pedacinho que aqui foi exposto, eu espero que tenha feito um pouquinho de diferença para vocês, tá bom? Obrigada, gente!